Na próxima década, 60% da população mundial viverá em centros urbanos, tornando uma preocupação a luta contra desigualdades, acesso à habitação, emprego, transportes, outras infraestruturas e oportunidades. Connosco está Miguel Eiras Antunes, partner da Deloitte e um dos responsáveis pelo estudo sobre as 12 tendências que moldam o futuro das cidades até 2030. Ele é também líder da prática de cidades e ecossistemas urbanos. Ora viva, qual o diagnóstico atual, tendo em conta este contexto pandémico, o vosso estudo também, como é que quem governa as cidades pode geri-las de forma proativa, a responder a estas necessidades? Se calhar 3 tópicos. Reforçando um pouco, se calhar podia começar por reforçar a importância das cidades, depois abordar este contexto pandémico, qual é que foi o efeito que teve na nossa vida em cidade e depois falar um pouco sobre o futuro. E poderei abordar estes 3 tópicos no diagnóstico atual. As cidades, conforme referia, e muito bem, têm um papel fundamental, obviamente, na nossa vida de dia-a-dia e também no cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste momento representam 3% do território, 50% de nós vivemos em cidades, os tais 60% se calhar dentro de uma década e 70% até 2050. Portanto, nós vivemos em cidades, logo as cidades são importantes, porque é lá que nós vivemos. Representam, se formos ver no contexto económico, 80% do PIB global, são responsáveis por 80% do consumo de energia e mais de 60% das emissões de carbono e resíduos globais. Eu penso que o número andará à volta dos 70%. Nesse sentido, nós para sermos felizes, 2, para vivermos em um ecossistema urbano sustentável e 3, para desenvolvermos os nossos objetivos enquanto profissionais e desenvolvermos do ponto de vista mais económico, tem que passar pelas cidades. O que acontece? Obviamente nós tivemos uma pandemia e a pandemia mudou a nossa vida. E a nossa vida é nas cidades, portanto acabou por mudar a nossa vida no contexto urbano, obviamente assumindo que nós vivemos em contexto urbano. Uma coisa que mudou de forma significativa é nós passamos a preocupar-nos muito mais com o tema do propósito. O purpose, cada vez mais fala no propósito, que é, estamos muito mais preocupados com temas relacionados com a nossa qualidade de vida e no fundo, a qualidade das nossas vidas. Uma coisa que assistimos é uma muito maior preocupação e dando importância à urgência das alterações climáticas, e as cidades têm um papel essencial nisso, porque se 60% a 70% das emissões de carbono são nas cidades, claramente as cidades estão preocupadas em atuar. Outra nota que se assistiu durante este contexto pandémico é que nós percebemos que os problemas globais agora são resolvidos a nível local. Nós claramente foi muitas vezes no contexto das nossas comunidades que nós resolvemos os nossos problemas durante a pandemia. Demos muito mais importância ao tema da inclusão, porque os excluídos ficaram muito mais expostos e é uma coisa que também mudou. Outra coisa que verificámos é que tivemos que fazer uma aposta muito maior em tudo o que seja tecnologias digitais, etc., quer por causa dos temas relacionados com o trabalho remoto, que obrigaram à implementação de inúmeras tecnologias para o permitir, e ainda hoje vivemos com o trabalho remoto, quer também o tema das tecnologias digitais, até para fazer face ao próprio Covid. Sem tecnologia nós não conseguíamos ter os rastreios, não conseguíamos ter as análises, não conseguíamos ter toda a informação que hoje temos. Isso foram transformações grandes que nós assistimos. O que é que são algumas dos temas que nós analisámos no estudo e que são um pouco a consequência deste contexto pandémico, e quais é que são as grandes preocupações dos líderes de ecossistemas urbanos, o que é natural que sejam as preocupações daqui para a frente? Uma primeira nota, vai haver uma aposta grande em tudo o que tenha a ver com dar mais sustentabilidade e inteligência aos nossos edifícios, porque representam 40% das emissões de carbono, edifícios e infraestruturas. Nesse sentido, nós vamos assistir a uma transformação grande em tudo o que tenha a ver com os ativos físicos, chamemos assim. O segundo tema é uma preocupação muito maior em tudo o que seja aquilo que se chamam as comunidades de saúde inteligentes, e na prática é os determinantes da nossa saúde. 80% da nossa saúde é determinada pelos nossos comportamentos, só 20% pela nossa genética, e vai haver uma muito maior preocupação nos ecossistemas urbanos na ligação entre os comportamentos e o resultado dos comportamentos da nossa saúde, nomeadamente tudo que tem a ver com a educação, a educação para a alimentação, tudo que tem a ver com o desporto, etc. E não é só como consequência, já vinham de trás, mas em seguimento os temas relacionados com a economia circular e a produção local. No fundo, é modelos circulares baseados na circulação saudável de recursos e princípios de partilha, reutilização, etc. Uma aposta cada vez mais e uma importância cada vez maior em tudo que diz respeito à mobilidade inteligente, mobilidade como um serviço.
os transportes representam 20% das emissões de carbono. Portanto, mais uma vez, nós temos que trabalhar no contexto, os líderes municipais, os líderes de ecossistemas urbanos têm que trabalhar neste tema. O tal tema da lógica de proximidade, portanto, é aquilo que se chama cidades dos 15 minutos, é o nome que tipicamente se dá. Quer dizer, nós, no contexto do nosso bairro, podermos resolver uma grande maioria dos nossos problemas. Vamos assistir cada vez mais tecnologia e investimento cada vez maior em tecnologia ao serviço dos nossos ecossistemas urbanos, o tema do digital, o tema da inclusão, mas é natural que falemos um pouco mais à frente, a diversidade e a inclusão no contexto da cidade, o tema da participação, ou seja, nós cada vez mais queremos ser chamados a poder participar no desenvolvimento do nosso ecossistema urbano e cada vez mais estamos a ser chamados. É uma tendência que estamos a assistir e queremos ser ouvidos e queremos participar. E outra coisa que estamos a assistir é tudo o que tem a ver com o planeamento e desenvolvimento urbano a ser feito numa perspectiva mais sustentável e cada vez mais verde. E eu diria que são alguns dos tópicos que nós estamos a assistir um bocadinho como consequência do Covid e não só. Na auscultação que fizeram, nomeadamente às cidades que estão mais preocupadas com estas questões, há um tempo de ação, não é? A nível económico, quais são as áreas prioritárias de intervenção ao nível da governação e da tal educação, da mobilidade, da energia, do meio ambiente? Vamos lá ver. Neste momento nós temos que atuar por dois motivos. Um primeiro motivo é porque temos uma pandemia e temos que recuperar as nossas sociedades, as nossas vidas, etc. E isso é uma urgência, portanto, não há como adiar, porque estamos neste momento nas vagas 3, 4, 5, 6, 7, não interessa, e com impactos grandes, do ponto de vista social e económico. E depois temos uma urgência, que é uma urgência ambiental, e que temos um prazo. Portanto, e o nosso prazo, em muitos casos, é 2030, outros objetivos são 2050. Portanto, a atuação tem que ser feita neste momento. Eu diria que aqui temos um contexto positivo. O contexto é que nós sabemos até quando é que temos que atuar e o que é que temos que fazer para atingir que resultados. Ponto 1. Neste momento começam a existir já políticas europeias e políticas integradas e começa a haver alguma consciencialização para a necessidade de atuação urgente. E temos uma oportunidade única, que é, obviamente, os fundos europeus. E os fundos europeus, temos uma janela de oportunidade de 7 anos, 10 anos, não interessa, em função de se juntarmos mais ou menos fundos, e que temos, obviamente, que aproveitar. Aqui, há algumas notas, ou algumas sugestões, ou o que é que nós temos vindo a conversar com os diversos líderes urbanos, digamos assim. Não adiar fazer tudo o que seja o plano de investimentos nestas ações económicas, sociais, ambientais, etc., fazê-lo já. E quem investir já, obviamente, vai ter resultados mais rápidos e com maior impacto para os cidadãos. É importante que os governos nacionais se envolvam, porque para que estas medidas tenham impacto e que tenham escala, têm que ser feitas por muitas cidades, não podem ser feitas só por algumas, que senão não vamos atingir os resultados. E os governos nacionais, obviamente, têm que dotar também de recursos, podem ser físicos, podem ser financeiros, podem ser pessoas, pode ser o que nós quisermos, mas têm que ajudar as cidades neste processo de ganharmos escala. Por outro lado, temos que garantir que encontramos mecanismos para o setor privado participar nesta transformação e é importante encontrarmos formas para que o setor privado invista eu diria, com alguma previsibilidade de retorno a prazo longo, e para isso tem que existir mecanismos de cooperação pública-privada que hoje nem sempre estão implementados, pelo menos no contexto urbano. E depois, por outro lado, temos que garantir que usamos os fundos da forma mais inteligente possível e que acedemos aos fundos e que nos candidatamos, por um lado, e por outro lado que o Governo planeia de forma adequada o processo de disponibilização dos fundos, etc. Mas eu diria que o tempo é agora. Temos que o planear bem e temos que começar já. E temos que garantir que temos o acesso, de facto, aos recursos necessários para facilitar a transformação. E é por aí que passa o futuro das políticas e do planeamento inclusivo das cidades. Só para terminarmos. Eu diria que, a nível das políticas e planeamento das cidades, há dois temas. As políticas têm que ser integradas, ok? Só vendo aqui dois tópicos, um mais relacionado com as políticas e o outro mais relacionado com o planeamento inclusivo. No contexto das políticas,
as medidas têm que ser feitas numa perspectiva bastante integrada e complementar. Há 10 temas que têm que ser tratados ao mesmo tempo. E são 10, mas só para dar a nota que são muitos. Temos que ter estratégias claras e temos que, de facto, fazer exercícios estratégicos e um planeamento estratégico concreto. Por outro lado, temos que ter políticas claras também de planeamento urbano. Temos que fazer uma aposta grande em tudo o que tem a ver com as parcerias. Nada se faz, nem o Governo faz nada sozinho, nem os privados fazem nada sozinho. Temos que nos juntar e garantir que temos os instrumentos para, em conjunto, investir em conjunto e implementar as medidas que seja necessário implementar em conjunto. Temos que ter políticas boas de sensibilização e comunicação. As pessoas têm que perceber qual é que é o seu papel, têm que perceber o que é que devem fazer e o que é que está disponível. Temos que garantir que temos ferramentas para capacitação dos diversos agentes, sejam eles empresariais, sejam eles as pessoas governamentais, etc. Temos que garantir que depois fazemos uma gestão correta dos ativos que temos. Temos que garantir que mudamos algumas das políticas de contratação pública, nomeadamente incentivando tudo o que tenha a ver com temas relacionados com a sustentabilidade ambiental, tudo o que tenha a ver com temas relacionados com a inclusão social, tudo o que tenha a ver com temas relacionados com a digitalização. Temos que ter apoio financeiro, temos aqui o PRR, mas tem que haver outros. Temos que ter medidas fiscais e temos que ter legislação. Ainda assim, só para terminar, no contexto... Com alguma agilidade. Com alguma agilidade. Mas para fazermos isto nos próximos 10 anos e com o impacto que todos queremos, tem que ser feito através de uma complementaridade de medidas e tem que ser feito de forma rápida e coordenada. Só a nível da inclusão, há uma preocupação grande dos ecossistemas urbanos nos temas relacionados com a inclusão. E a inclusão está relacionada com várias dimensões de inclusão. E há imensos exemplos de cidades, que eu agora não vou dar, não temos tempo nesta nossa conversa, há imensos exemplos de cidades que estão a fazer bem feito. E em Portugal também. Temos o tema da inclusão no contexto da idade, as crianças e os idosos, e aí pode haver políticas específicas em função do segmento de idade. Muitas vezes nós tratamos o mainstream da cidade, digamos assim, que são as pessoas, se calhar, dos 18 aos 55, a população ativa. E podemos ter políticas, e as cidades estão a ter políticas interessantíssimas no contexto dos idosos e das crianças. Temos também que ter políticas inclusivas no que diz respeito ao género. E, obviamente, isto depende muito de país para país, região para região. A discriminação de género, obviamente, é um desafio da nossa sociedade. E há imensas cidades com políticas muito interessantes no contexto da inclusão, do masculino versus o feminino, versus o LGBT, etc. Temos que ter políticas de inclusão de minorias, e aí pode ser trabalhadores internacionais. Há imensos exemplos que eu poderia dar, que não temos agora tempo. Inclusão de comunidades mais rejeitadas, muitas vezes, como o exemplo da comunidade cigana. E depois há coisas que se podem fazer, há casos de inclusão através da música, casos de inclusão através dos jogos, gamificações que se podem fazer, há vários exemplos que se podem dar. Inclusão de pessoas com deficiências. E um tema também cada vez mais importante é a inclusão digital. Ou seja, nós, sim senhor, Smart Cities, cidades inteligentes, muita tecnologia, mas a tecnologia, nem todos nós estamos preparados para a utilização de tecnologia, e todos nós pode ser nós enquanto pessoas ou até nós enquanto empresas. Há empresas que não têm tanto acesso a recursos tecnológicos e temos que garantir que são também incluídas nesse processo de transformação. Uma espécie de cérebro digital de gestão de sistemas. Exatamente. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço por estar aqui a revelar estas conclusões do estudo que a Deloitte realizou. Vamos esperar então que a vontade de tornar as cidades mais inclusivas se sobreponham a outros interesses até 2030. Boa tarde. Muito obrigado.